Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é o nosso segundo vídeo desse novo projeto, Escola das Mentes. Hoje nós estamos aqui com a professora Francina Stanira, ela é professora da CEMED, é também escritora, correta, né? Grande prazer ter você aqui, viu? E é presidente da ASEAM, Associação dos Escritores do Amazonas. Então, seja muito bem-vinda, viu? Grande prazer tê-la aqui com a gente, viu? Agradecida. Sem esquecer que hoje nós estamos num outro ambiente, tá, gente? Perdão. Nós estamos num outro ambiente, nós estamos aqui no Palacete Provincial, centro de Manaus. Hoje foi o lançamento da segunda Canoa da Cultura. Então teve uma reunião de escritores para mostrar seus livros. E hoje nós estamos aqui nesse ambiente. E eu aproveitei para conversar com a professora Francina, porque mesmo para aproveitar a ocasião, tá bom? Às vezes nós vamos fazer isso, gravar um vídeo em locais diferentes, ok? Então, perdão, seja bem-vinda, professora. Perdão porque eu tive que cortar, né? Não tem problema, isso aqui é uma conversa informal, para que a gente possa contribuir. Bom, a gente hoje vai falar sobre a educação. Eu sou professor, você também é professora. Apesar de eu não estar na sala de aula, eu já estive em alguns momentos. Tenho muitas inquietações. E eu pergunto para você, para início, como é que você vê a educação hoje nas escolas? E o que você diria que é preciso a gente fazer para ir minimizando esses problemas ou melhorando essa qualidade? A escola é um desafio. E já faz muito tempo que a escola, hoje em dia, é um desafio para a gente, como professores. Eu também não estou atuando em sala de aula. Eu sou pedagoga e estou também professora, na CEMED mesmo. Mas já faz um ano que eu estou fora de sala. E quando eu estava fora na sala de aula, o desafio era fazer com que aqueles alunos aprendessem o conteúdo, apesar de o professor ele se dedicar a planejar uma aula, mas vai muito do ambiente e do momento que você vai fazer aquela atividade. Então, o grande desafio do professor hoje em dia é ter o controle da sala de aula, é fazer com que os alunos prestem atenção nas aulas e que também assimilem. Então, eu acompanho como pedagoga como é que é esse dia a dia dos professores em sala de aula. Então, o professor hoje em dia está muito desgastado por mais questões de disciplina mesmo, e ele ficar querendo motivar, ele querendo controlar aquele ambiente que é tão desafiador em uma sala que é pequena e que tem uns 30, 32 alunos, até 35 por turma. Então, a palavra-chave mesmo é um desafio. Interessante. Eu tenho algumas inquietações que me diz respeito a isso. Eu já ouvi muito assim de alguns colegas falar disso, exatamente reclamar disso, de salas com 45 alunos, 40 alunos. Então, eu penso que nós, enquanto professores, mas também se fosse uma outra área, nós precisamos entender o meio que nós estamos e trabalhar de acordo. Porque, assim, às vezes tem colega que fica magoado, mas eu acho assim, enquanto você procura entre aspas, desculpa, você acaba não fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, onde tem dois cérebros, tem como se conectar esse cérebro e trabalhar algo que possa somar para a vida. Eu não discordo de você, isso é um fato. Já ouvi muitos colegas professores falando, eu mesmo já enfrentei, quando eu estava na sala de aula, muitos problemas assim. Mas o que eu, com as minhas inquietações, com as minhas buscas, o que eu descobri? Eu descobri que nós precisamos, enquanto escola, formar uma equipe de trabalho. Isso deve ser encabeçado pelo gestor, pedagogo e professores, e possa lançar um projeto para a vida, um projeto para a escola, não um projeto desses esporádicos, um projeto que se trabalhe ano após ano, e todas as disciplinas trabalhem dentro desse projeto. E aí os professores, entre si, diretores, pedagogo, todos, tenham uma reflexão, se não semanalmente, pelo menos uma vez por mês, ter esse encontro, essa reflexão, para verificar, para conversar sobre o que está sendo trabalhado, como é que está sendo esse feedback no que diz respeito aos alunos, e que possam ir readequando, porque a educação não tem receita, né? Você sabe, a educação é, acima de tudo, reflexão, discussão, experimento e reexperimento, discussão, é assim. Só assim a gente vai poder, com o tempo, ir minimizando os problemas, porque assim, acabar nunca vai acabar. Agora, se nós priorizarmos um caminho que leve
eu digo ao aluno, e aos poucos entendendo mais o contexto onde ele vive, como a vida funciona ali, na escola, na sua comunidade, no contexto escolar e na vida. Nós estamos, querendo ou não, um fruto do meio. Então, assim, o nosso meio, ele influencia muito, né? Como nós vivemos, como nós agimos e as decisões que tomamos, né? Por isso, eu acho muito importante que a gente, enquanto educador, reflita bastante sobre isso. Eu acho que isso falta na escola. Essas reflexões e esses experimentos, né? Eu acho que falta muito isso. Aí eu lhe pergunto, claro, é bem comum, pelo menos que eu conheço, projetos, várias escolas, ou talvez todas, tem uns projetinhos, né, que são bons, muitas vezes, só que o foco deles é ter aquela culminância. Ou se não é o foco, mas é o que tem, é o que acontece, né? Faz aqueles projetos, não importa do que, mas tem aquele projeto, até envolve os alunos e tal, aí tem aquela culminância e acabou. E quando a gente fala em qualidade, é preciso criar cultura. A cultura diz tudo. Só a cultura transforma. Não tem cultura. Tudo tem cultura. Você não está fazendo nada, é uma espécie de cultura. Né? Então, quando se cria uma cultura para a questão da produção, da criação, do experimento, da vivência, do que está acontecendo, para que o aluno entenda quem ele é e como ele vive, não tem como ele não começar a se interessar um pouco e entender melhor quem ele é e o que é que ele deve fazer, como deve agir. Segundo as suas experiências, o que é que você entende que a escola, enquanto instituição de educação, pode fazer para ir minimizando essa questão? Primeiro, a gente tem que pensar na realidade da escola. A realidade, quando eu digo realidade, é o que acontece nas escolas realmente, porque a gente pensar num plano, mecanismos e outras ferramentas para uma educação de qualidade, você tem. Só que no dia a dia da escola, no chão da escola mesmo, você vai vendo as problemáticas. Então, não dá para fazer tudo que está posto no caderninho lá, no manual, entendeu? Então, assim, a Secretaria de Educação Municipal, ela já tem um plano definido e o professor executa. E aí vai de cada professor ver como é que é. Só que eu vejo uma sobrecarga. Você falou das culminâncias, você falou... Outra coisa que eu acabei me perdendo, mas essa questão das culminâncias. Então, assim, dentro do plano da CEMED, a gente já tem várias ações que a gente tem que fazer no decorrer do ano. Além das várias ações que a gente tem que fazer, esse ano, por exemplo, o público-alvo lá da escola é de 1º ao 5º ano. Então, a gente tem Educa Mais, alfabetização na idade certa. Então, tudo isso o professor tem que conciliar ainda com o conteúdo que tudo está atrelado. Mas cada ação dessa tem uma forma de se fazer que já vem. Então, acaba tendo uma sobrecarga dentro das coisas que o professor tem que fazer, porque, assim, além de ele ter aquilo para fazer, ainda tem as supervisões, então ele tem que provar que fez aquilo. Eu, por exemplo, no horário da tarde, estou responsável na biblioteca. Então, eu tenho um momento de a mulher que copiava. Então, porque eu digo assim, hoje eu sou a mulher que copiava, porque eu estou lá tirando cópias para as professoras das atividades que elas têm que fazer, como é, meu Deus do céu, de um projeto que tem lá, então é que elas têm que provar, então tem que colocar no caderno e dizer qual a data que foi feita. Então tem tudo isso. Então, quando a gente fala de educação, de qualidade, o que seria realmente uma boa educação, a gente vai se recair sobre o dia a dia mesmo, que a gente não consegue fazer. Por quê? Aí ele conta, nós somos produto do nosso meio. Sim, aí nós estamos no meio de uma comunidade de baixa renda, onde na esquina tem uma boca de fumo, e aí onde que na relação de pai e filhos, a tudo que a criança está tendo acesso a tudo, a brigas, a consumo de bebidas alcoólicas, abusos. Então, o aluno que eu vejo chega lá, ele já pensa que ele pode fazer tudo. Ele pensa que a mãe dele vai lá proteger, vai fazer um barraco. Então, são várias cabeças, vários tipos de sociedade que a gente tem, que a gente convive. Essa é a realidade da escola pública. Então, é um sonho mesmo a gente ter uma educação de qualidade, que a gente possa fazer alguns projetos. Temos professores dedicados, que eles se doam muito além, porque tem turmas que também não tem HTP, que você sabe muito bem o que é o HTP, e tem turmas que não tem.
Então, assim, e a realidade do professor é que ele tem aquele horário de trabalho dele e ele ainda tem que trabalhar nos finais de semana, ele tem que trabalhar à noite, se ele quiser ser um profissional de referência, se ele quiser dar conta do que ele tem. Então, a educação é algo que a gente deve discutir com cuidado. Com cuidado. Com cuidado. Porque você está numa linha tênue entre a gente ficar contra o nosso colega. Porque hoje semana passada, eu ouvi uma discussão, uma fala de um colega nosso que eu não gostei. É querer, assim, desqualificar os outros colegas porque ele faz um comparativo das suas ações. Então, é bem complicado, porque eu vejo o que cada um está fazendo. Eu, enquanto pedagoga, estou vendo como é que é um sacrifício, como é que é doloroso uma professora estar lá com crianças que são atípicas, né, com 3, 4 alunos são atípicos, mais um que não é alfabetizado e outros que já estão andando com as próprias pernas. Então, dentro da sala de aula, essa pluralidade de conhecimentos e assim, de níveis de conhecimento, e que o professor tem que lidar com tudo isso, e além da sua vida particular. Não, eu tô maravilhado com as suas colocações aí, porque são fatos. Né? Nada melhor de você trabalhar com a verdade. Né? Você quer construir, quer somar, quer contribuir para uma educação melhor e para a vida de outras pessoas, entre aspas, menos experientes, você tem que partir da verdade. E realmente você colocou coisas aí muito relevantes. Essa questão de sobrecarga, de questão de secretaria para a escola para o professor, professor para o aluno, realmente isso é fato. O que eu defendo aí é que a escola, enquanto instituição de ensino, possa criar um projeto da escola, para ser a identidade da escola, e que tudo mais seja trabalhado dentro desse projeto. Esse projeto ele deve abraçar todas as disciplinas, aquelas datas comemorativas, tudo. Agora, como fazer para não sobrecarregar? Já está sobrecarregado, né? Então, nós, professores juntos, a escola junto, enquanto equipe de trabalho, precisa refletir, vendo o planejamento da secretaria, como adequar aquilo dentro de um núcleo de ensino que possa se transformar na identidade da escola. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível, né? Pelo menos é isso que eu acredito. E aí, não é uma coisa que é do dia para a noite. Você tem que sentar, você, escola, instituição, todos juntos, para pensar, refletir, discutir, analisar a situação, a real situação, ter clareza naquilo que realmente quer, né? E aí sim, com isso em mãos, certeza do que está acontecendo, certeza do que se quer, aí sim, começar a colocar no papel uma forma, entre aspas, né, que possa ser mais eficiente, tanto para o professor quanto para o aluno. Quer dizer, isso é coisa que se pode refletir bastante e pode encontrar várias barreiras e várias opiniões. Vocês vão encontrar, porque onde foi mais de um tem opiniões diferentes, né? Isso é legal. O que não pode acontecer é ter muita discordância no que diz respeito a ter barreira para não acontecer. Discordar, discutir, refletir para melhorar, isso é bom. Né? Então, assim, os professores precisam refletir sobre isso, encabeçado pelo gestor, para que isso seja criado um núcleo de ensino para a escola, com, pelo menos a maioria, né, estando de acordo e todos estando participando. Porque se tiver um que não concordou alguma coisa, mas ele precisa participar, ou ele participa, ou aquilo não vai estar pronto para ser colocado em prática. Realmente, existem muitas barreiras a serem enfrentadas, existem muitos casos de sobrecarga, existe muita incompreensão, infelizmente existe. Conheci professor já que adoeceu por causa dessa questão, relação ruim com o aluno não se interessa, essa questão de muita coisa para fazer, então isso vai sobrecarregando a questão psicológica do professor, e tem professor que adoece, né? Então isso também é fato para a gente refletir enquanto equipe de trabalho, nessa questão emocional, que é muito relevante e não é trabalhado, nem com o aluno, nem com o professor. A gente precisa trabalhar essa questão emocional entre a gente, né? Essa questão da relevância do que podemos fazer, do que é preciso ser feito, do que realmente podemos fazer. Porque assim, nós temos X para fazer. Mas se a gente não consegue fazer esse X, vamos fazer o que a gente pode fazer. Não adianta eu estar com uma sala de 40 alunos e querer trabalhar uma produção textual, eu, enquanto professor de língua portuguesa, uma produção textual, querer fazer a correção individual um a um. Não adianta, não vai dar conta. Então,
vamos analisar o que precisamos fazer e o que podemos fazer, e nesse podemos, vamos fazer da maneira melhor que a gente puder fazer. Isso só acontece, professor, se estivermos refletindo juntos para a gente decidir junto. Enquanto tiver os trabalhos, entre aspas, isolados, a gente vai estar sempre mais ou menos. Já existe, aí há décadas, né? Décadas a gente falando sobre isso, sobre qualidade, sobre como melhorar, e aí é colocado dados, a gente vê que veio melhorar isso, veio melhorar aquilo, mas não é feito um trabalho que crie identidade, um trabalho que mexa com a cultura. E aí é isso que eu defendo. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade. Eu estou dizendo que a gente precisa estar refletindo, discutindo, experimentando alguma coisa. Aí vem com esse livrinho aqui, né? Vamos começar até aqui, né? Então, esse livrinho é o meu primeiro livro que eu escrevi sobre isso. Estou trabalhando no outro agora. Então, esse livrinho aqui é Cultura Escolar, Produção Literária nas Escolas. Como melhorar a questão da cultura na escola. Nada mais é do que isso que a gente está comentando. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Ele está básico, mas mas eu posso dizer que seria um passo inicial, né? E você também tem esse livrinho, né? Fale um pouco sobre esse seu livrinho aí. Pois é, esse livro eu fiz agora junto com outro pedagogo, com produções, com fábulas dos alunos, que lá dentro da CEMED tem o Escritor Mirim, concurso Escritor Mirim. E é para escolher só uma fábula para representar toda a escola. Só que eu quis aproveitar as outras produções dos alunos, e aí eu reuni com eles, digitei tudo. Aí nós tivemos um concurso de desenho também, porque nossa escola tem várias atividades que a gente tem que fazer. E aí nós tivemos um concurso de desenho, isso tudo em abril. E aí eu peguei também esses desenhos dessas crianças, coloquei aqui, ó, falando sobre meio ambiente, que é uma das temáticas que nós trabalhamos esse ano, e quis aproveitar para colocar dentro desse livro. Esse aqui é a boneca, né? O livro original vai vir depois. E justamente essa questão, né? Pelo menos para criar uma cultura de leitores, uma cultura de produtores literários. E aí, essa capa é de uma aluna do primeiro ano, que eu gostei muito, eu achei. Então, a gente, dentro da escola, nós temos várias ações que a gente instiga os alunos, né? Interessante. Pois é, tudo isso aí é produção dos alunos. Tem a produção do pedagogo também e de uma professora, que são poemas. E tem poemas meus também. Sabe o que eu lembro quando eu vi essa capa? Eu lembro de criança, alfabetização, né? A primeira linha. Pois é, e produzir literatura a partir disso. Às vezes a criança ela não sabe ainda ler, não sabe escrever, mas ela faz esses desenhos, essas escrituras, esses rabiscos, e elas contam a historinha. É muito interessante. Então, esse é o momento do professor, do educador, estar registrando essas historinhas e criando literatura. E você está trabalhando, isso é a melhor forma. A melhor forma, eu fico arrepiado de falar sobre isso, de verdade. É a melhor forma para se trabalhar a criatividade da criança. Isso é fantástico. A criatividade também, eles têm algumas temáticas, eles falam sobre bullying também, de uma outra forma, contando algumas coisas que dá para ser trabalhado, a questão do bullying também em alguns textos. Então, são várias atividades mesmo que a gente faz com relação a isso. E agora, assim, também dentro da escola, agora tem saúde dentro da escola, onde que agora o professor também tem que, além de todo o aparato que ele tem que fazer com relação aos conteúdos, aos componentes curriculares, ainda tem que fazer algumas questões relacionadas à saúde, porque tem o programa Saúde na escola, né? E que eu acho um pouco questionável algumas dessas ações para a gente fazer. Somente no que diz respeito ao cuidado com o ouvido, o exame de ouvido e dos olhos, né? A questão do ocular e auditiva. Eu acho que isso aí não deveria ser para o professor, deveria ser para um especialista. São coisas que a gente faz. Interessante. É muito interessante isso aí, essa questão de não ser do professor. Realmente, o professor, já ouvi pessoas dizer assim, eu sou psicólogo, eu sou o policial, eu sou o professor, eu sou o pai, eu sou a mãe. É interessante isso, porque nós, professores, realmente, agora já até tem psicólogo, né? Assim, pouco, mas tem. Mas é interessante a gente pensar sobre isso e volta a dizer, mais interessante, a gente está conversando entre a gente. Eu acho que falta muito essa relação desse feedback professor-professor. Por isso eu acho importante a escola se tornar uma equipe de trabalho e estar refletindo junto, pelo menos uma vez por bimestre. Por quê? Porque isso vai trabalhar muito a questão da realidade do que está acontecendo e a gente pode aproveitar esse momento para trabalhar a questão emocional,
A questão das emoções que atrapalham muito. A emoção é o seguinte, a emoção ela pode contribuir ou atrapalhar. E geralmente ela atrapalha, por causa da nossa imaturidade emocional, né? Então, mas tu sabe com relação a isso, a planejamento? Nós tivemos uma reunião que teve uma ação da gestora, da equipe gestora, que era uma ação do pedagogo e da gestora, que era uma formação que eles estavam tendo, então teve aquela culminância, a palavra-chave da culminância. Então foi um momento muito bom, onde que a diretora com o pedagogo reuniu com toda a equipe e a gente pôde falar coisas. Só que no dia a dia, a gente só tem um momento de parada no planejamento. E o planejamento é para se planejar a aula, não é para a gente dialogar sobre algo. E também a gente não está podendo parar a aula nem para entrega de boletim. Então é difícil você escolher um dia para a gente, vamos trabalhar emocional, porque das sugestões que eu dei foi justamente isso, a gente parar um dia para a gente ouvir os colegas e para a gente tomar algumas ações, não só, porque eu gosto assim, não somente de discutir os fatos, mas o que nós vamos fazer para sanar isso. Então, o que vamos promover para o professor não ficar tão estressado? A gente vai levar primeiro uma parede de massagem para a hora do almoço dele, entendeu? Porque eu acho isso interessante, já sugeri. E a questão do diálogo, de troca, a gente tem no dia a dia, lá na escola Escritor Lima Barreto, a gente tem essa equipe que dialoga, a gente conversa, a gente desabafa, mas isso assim é nos corredores, na hora da merenda, na hora do almoço. Então, a gente tem essa troca. Mas é uma conversa informal, não é uma coisa que a gente diz, vamos fazer essa pauta e vamos... Não tem, ainda não tem, porque a gente não pode também ter essas paradas, entendeu? Tudo que for feito vai ter que ser muito dialogado pelas DDZs, pelas secretarias, para ver se a gente pode parar ou não. Professora, a conversa está boa, né? Eu acho que precisa marcar outros momentos. Acho que a gente tem muito para discutir, para somar, né? Lá no estúdio eu tenho, no final, a gente faz um sorteio de 3 perguntas ou frases para a gente refletir, discutir. Aqui não tem, né? Essas frases para a gente somar, então eu peço que a gente encerre com o seu depoimento, uma mensagem sua ao nosso seguidor, ao nosso telespectador. Qual é a sua mensagem final que você coloca aí para as pessoas? Aí ela vai fazer essa mensagem e depois eu faço o encerramento, tá bom? Não é nenhuma mensagem, mas é uma sugestão mesmo, que olhe com o professor como um parceiro e um agregador. Porque o que está acontecendo muito é esse distanciamento entre os professores, né, com as secretarias. Porque está tendo uma barreira em questões de diálogos e reconhecimento de quem realmente somos. Porque com o passar do tempo, os professores, a classe da educação foi sendo minimizada, foi sendo desvalorizada, e que agora a gente vive no mundo que, assim, que os professores já estão para desistir da profissão por causa desse desrespeito, tanto dos alunos como algumas pessoas. Então, é olhar com mais cuidado, porque tudo passa pela gente. Professora, um grande prazer tê-la aqui, uma grande honra, tá? Não posso esquecer, poetisa, tá? Escritora, presidente da Associação dos Escritores do Amazonas, tá? Gente, vamos encerrar mais esse episódio, tá? Convidando você para seguir nossas redes sociais, no YouTube, também no TikTok, no Quai, no Instagram, no Facebook, todas elas, tá? Então, grande abraço para você e até o próximo vídeo.